Fala, palmeirense, bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Não é um dia bom para pedir nada pro palmeirense, mas pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, curtir, compartilhar. Nesse dia tão ruim pro palmeirense, uma eliminação, só tem um jeito de uma eliminação ser pior, ela ser pro Corinthians, então. E tem um jeito dela ser pior ainda, com uma derrota e um jogo burro do Palmeiras. O Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil precocemente nas oitavas de final. Em uma partida que o plano de jogo simplesmente não pode ser avaliado, porque com 12 minutos, ali 12 para 14 minutos, o Aníbal Moreno estava expulso. E dali para frente, por mais que o Palmeiras tenha até conseguido jogar um futebol munido de muita garra, de muita entrega, o Palmeiras até conseguiu jogar futebol depois da expulsão. Mas o que acontece é que você jogar um jogo inteiro com um a menos, por mais que não pese no momento, ali ele vai pesar posteriormente. E pesou principalmente no psicológico do Palmeiras, né? Esse time é eliminado, e eu falei isso em outros vídeos aqui do canal, e lá no canal do Massini também, e nos meus textos da Trivela, por falta de casca. É um time jovem, é um time em formação, é um time que está se reconstruindo depois de muitas saídas e saídas importantes, mas acima de tudo, por mais que o esquema tático não tenha encaixado, por mais que os jogadores não tenham se adaptado ainda, mas que o Vitor Roque não seja o Vitor Roque, que ainda que se espere embora ele melhore a cada jogo, mas que o Paulinho tenha se lesionado, então não tenha conseguido mostrar, enfim. Por mais que 500 milhões de reais tenham sido investidos, o Palmeiras hoje ele não tem um time com casca, um time que tem um psicológico forte para conseguir encarar momentos duros, como é jogar no mata-mata contra o Corinthians, vindo em desvantagem, uma desvantagem que foi construída em Itaquera com uma derrota lá, num jogo em que o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians na primeira partida, perdeu assim mesmo, então até eu, assim, por mais que meu pressentimento não fosse bom, e não era mesmo, eu não gosto de falar sobre isso, mas o pressentimento não era bom, com a bola rolando, ficou muito claro que ia muito além de pressentimento, que ia para a prática mesmo, né? O que eu vi hoje aqui no Allianz Parque são coisas que eu realmente não considero adequadas, né? Eu vi uma torcida se virar contra o time e xingar a maioria dos jogadores que estavam em campo, não conseguiram xingar todos, mas xingar os jogadores com a bola rolando, o que para mim é inadmissível. Enquanto o jogador estiver em campo vestindo a camisa do Palmeiras, ele precisa ser, na minha visão, tá, respeitado e empurrado. Eu vi diversos xingamentos a Leila Pereira e o Anderson Barros, que não me surpreendem em nada, mas vi um estádio dividido, pela primeira vez muito dividido. O Abel Ferreira sendo xingado muito acentuosamente, com os famosos Abel vai CF, o meu Palmeiras não precisa de você, e Ei Abel vai tomar no C. Eu estou falando aqui puritanamente porque eu não quero que o YouTube derrube a visualização desse vídeo aqui. E a entrevista coletiva a gente viu o Abel, a gente viu o Anderson Barros, e o discurso deles eles usam até a mesma palavra, eles falam em pedalar. Pedalar no sentido de trabalhar para tirar o Palmeiras de onde a gente está. Batendo numa tecla em que esses jogadores já souberam o que fazer, que essa comissão técnica não pode ter desaprendido, que esses jogadores não podem ter desaprendido, que a diretoria não pode ter desaprendido a contratar, e falando sempre do passado, de como foi o passado, de como essa mesma diretoria, com esses elencos parecidos, conseguiu conquistar tantos títulos, e usando isso como justificativa para dizer que nós sabemos o que fazer. E eu fiz uma pergunta para o Anderson Barros, eu vou até ver se eu consigo cortar e colocar aqui, vou pedir depois se eu não conseguir colocar aqui, depois no vídeo de amanhã a gente mostra para vocês, mas eu vou falar o que eu perguntei para ele, foi se não existe a hipótese de essa ideia toda que deu certo no passado tá errada agora. Tipo, o futebol mudou, os times se reforçaram, há mais times ricos, o Botafogo não era rico em 2020, o time inclusive foi para a segunda divisão, o Flamengo já era, mas enfim, o Flamengo passou a ter um crescimento exponencial. Outros clubes também passaram a ser fortes e roubar pontos do Palmeiras, talvez não ser campeões, mas tornaram times mais difíceis. Será que essa filosofia de apostar em jogadores mais baratos, mais baratos não, mais jovens, é mesmo o melhor caminho para o Palmeiras?
Será que não é hora, de repente, do Palmeiras mudar, romper com esse modelo e apostar em jogadores com mais cascas, que vão chegar mais prontos? E não. A resposta do Anderson Barros para mim foi no sentido de que nós sabemos o que estamos fazendo. Essa aposta de jogadores jovens já deu certo no passado. A gente acredita que é uma filosofia que está certa. A gente vai seguir com ela, mas nós temos a clareza, a consciência de saber que há algo errado. E eu acho que esse é o ponto que o palmeirense pode olhar para o futuro com uma certa esperança de que dias melhores virão. Porque eles falam que vão seguir trabalhando, mas eles consideram, acreditam e reconhecem que há algo errado no Palmeiras. Que eles precisam achar o que é. E eles reconhecem que eles não sabem o que está dando errado. Mas eles sabem que tem algo errado e isso já é uma vantagem em relação a outros anos, quando até a admissão de erros estava sendo difícil, né? Mais uma vez, o Abel, ele reforça que ele não tem vontade nenhuma de sair daqui antes do fim do contrato, tá muito claro que isso não é o plano dele. Ele fala em recuperar os jogadores, ele fala em voltar. O Barros fala que há cobrança em cima do trabalho dele, há cobrança da Leila, a cobrança constante no dia a dia dos jogadores e com eles mesmos. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê... por mais que o Palmeiras reconheça que tem algo errado, o time não saber o que é errado implica numa demora para encontrar. E uma vez encontrado esse erro, uma demora para aplicar. É um discurso que ele soa contraditório à medida que fala assim, recuperar-se o mais rápido possível, encontrar o erro o mais rápido possível e ganhar as duas competições que faltam, que é a Copa Libertadores e o Brasileiro, que sim, são as duas competições mais importantes pro clube, muito mais que a Copa do Brasil, mas, assim, quem apostaria no Palmeiras campeão da Libertadores hoje? Dificilmente se apostaria. E quando você pensa que há de se encontrar um erro para que posteriormente ele venha a ser corrigido ainda, a situação parece ainda mais grave. O Abel falou uma frase muito clara e que resume o que eu penso também. Há dois caminhos no Palmeiras agora. É dar continuidade, é dar credibilidade, é dar confiança para essa diretoria, para essa comissão técnica, para esse elenco que conseguiu tantas conquistas, uma parte desse elenco, né, que mostrou uma excelência no passado, ou incendiar tudo, ou recomeçar do zero. Demitir essa comissão técnica, trazer uma nova, é uma aposta que pode dar certo, mas é uma aposta que não se sabe onde pode chegar. Manter essa comissão técnica também é uma aposta. Uma aposta que a gente já viu onde eles chegaram no passado, o que é um sinal de onde eles podem chegar, mas não é uma certeza. O Palmeiras está classificado na Libertadores, o Palmeiras está perto do topo no Campeonato Brasileiro. Não vejo como hora de jogar tudo para cima, mas tampouco vejo como é possível manter como está. Existe algo importante a ser mudado. No campo, este algo importante já vinha sendo mudado. O Palmeiras encontrou uma maneira nova de jogar, e o Palmeiras, quando jogou bem recentemente, foi nessa nova maneira de jogar, com futebol de aproximação, de troca de passos curtos, de busca de espaços em aproximação. Não usar a bola, muita bola enfiada, não usar tanto chuveirinho. E nos jogos em que o Palmeiras conseguiu jogar bem, foi jogando bem assim. Então, o caminho dentro de campo parece que está definido. Agora, o caminho que parece estar perdido é fora de campo. É o psicológico. Isso é trabalhado fora do campo de jogo. Isso é trabalhado nos treinos, isso é trabalhado nas conversas, nos encontros, nas reuniões. E é para esse lado que o Palmeiras tem que apontar. No campo, parece que o Abel já começa a encontrar uma maneira do time jogar. Hoje não deu para ver. Não dá para saber como é que ia ser o Palmeiras de hoje. Mas o Palmeiras estava com volume melhor e estava melhor quando sofre o gol. Mesmo com um a menos, o Palmeiras estava melhor quando sofre o gol de cabeça, o primeiro gol do Corinthians. E ali começou a desandar. Ali já foi embora também, o restinho de plano de jogo que existia foi embora. E o Palmeiras tomou o segundo gol também, mais uma jogada de cabeça, mais uma falha, uma bola cruzada na área. E, enfim, gols de Matheus Bidu e de Gustavo Henrique. E o Palmeiras está fora da Copa do Brasil mais uma vez. Dói, é um cenário conturbado, é um cenário caótico, é um cenário que nenhum palmeirense queria ver, mas é um cenário que se apresenta. Há dois caminhos a seguir.
parece que a diretoria e a comissão técnica decidiram qual é o caminho delas. É seguir, é trabalhar, é pedalar. O termo que eles decidiram, escolheram usar é pedalar. Pois então, pedalar. Precisa ver se a torcida vai comprar esse mesmo caminho. Porque se a torcida do Palmeiras não vem junto, as coisas se tornam muito mais difíceis. E a tendência agora, porque não só porque foi eliminado, mas que foi eliminado pelo Corinthians, é o clima ficar mais pesado. Obrigado para você que acompanhou esse vídeo até agora. A gente ainda quer chegar em 10 mil até a volta das oitavas da Copa Libertadores contra o Universitário. Contamos com a sua inscrição, com o seu like. Estamos aí com 9.500 inscritos e vão para 10 mil. Ao contrário do Palmeiras, a gente vive uma grande fase. Quase 5 mil inscritos por mês. Temos 2 meses de trabalho e quase 10 mil inscritos. Então, é por você que a gente vai continuar trabalhando e ajude, porque para você não custa nada e ajuda demais o nosso trabalho, a sua inscrição no canal. Conversei com alguns seguidores aqui hoje, até uma moça chamada Juliana, conversei bastante com ela, seguidora do Massa também. Falou que está inscrita e quer falar para outras pessoas se inscreverem. Então, Juliana, espalhe a palavra aí para todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.